Boa noite a todos. Graça e paz, queridos. Gostei desse layout dessa maneira aqui. Né? Quem gostou, levanta a mão aí. Então, a gente mudou ontem pelo evento que teve aqui, o Candeia, né? Então, senão estaremos virados para lá. Mas eu acho que criamos um problema agora. Aqui a gente fica mais pertinho, mais juntos, né? Mas é muito bom. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 22. Nosso título da mensagem é a prova, a fé e a provisão. Eu não sei o que você sente quando você ouve essa palavra prova. Eu não sei você, mas o tempo que eu era estudante, né, quando eu falava prova, só de ouvir prova assim já dava um ruim, né? Já dava aquela ansiedade assim, e não por medo da prova, mas do resultado da prova, né? Então você chegava assim na sala de aula, tinha na lousa assim no quadro, hoje prova, e já dava aquele frio assim, né? Meu, prova hoje, e ainda mais quando dizia prova oral, aí era, existe isso ainda, prova oral? Tem uma microfonia aqui, queridos. Existe ainda prova oral? É essa de lascar, né? Mas como era bom quando a professora dizia assim, hoje a prova é em dupla, né? Como consulta, a prova era em dupla, aí quando tu ia juntar as carteiras, ela dizia assim, mas é você e Deus, né? E quem é ateu vai fazer individualmente, né? Então, queridos, na verdade, a gente não gosta muito de prova, mas a prova é necessária, né? Para medir o nosso aprendizado, a prova é importante para nós passarmos de etapa na vida, para crescermos, né? Novo ano letivo, passar no vestibular, numa universidade, numa prova de trabalho, num concurso público. Então, na verdade, é uma coisa boa. E agora, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um personagem bíblico que tirou 10 na prova. Mas quem é esse cara? Abraão. Então, Abraão passou por uma prova muito grande, uma provação muito grande, mas ele foi aprovado, certo? Então, abra sua Bíblia em Gênesis 22, do versículo 1 ao 14, onde fala que Deus prova Abraão. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, no monte que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele.
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Amém, Jesus. Queridos, que prova difícil. É difícil imaginar algum pedido mais difícil, alguma prova mais difícil que Deus poderia dar a alguém do que esta que ele fez com Abraão. Agora nós vemos que aqui na história que Abraão respondeu positivamente. Agora eu pergunto para vocês, Abraão conhecia Deus e Deus conhecia Abraão como ninguém. Deus é onisciente. Deus não sabia já a resposta de Abraão? Deus já não sabia que Abraão seria aprovado nessa prova? Deus precisava fazer Abraão passar por isso? Deus já não sabia a resposta? Sim, né? Então, por que será que Deus submeteu ele a essa prova? Para ele saber. Queridos, é muito fácil nós olharmos a história daqui para lá. Mas quando nós estamos passando por provações, quando nós estamos sendo submetidos a Deus por prova, nós estamos muitas vezes assim, Deus, por que Deus eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Outro dia uma pessoa me falou, quando eu vim a Cristo, parece que tive mais problemas ainda. Parece que levantou um monte de lutas, por que está acontecendo comigo? E nós ficamos questionando a Deus por que Ele está permitindo que aquilo sobrevenha sobre a nossa vida. Nós não conseguimos entender. Hoje nós vamos ver que nessa prova Deus não estava somente provando Abraão, mas Deus também estava dando uma mensagem para toda a humanidade. Certo, querido? Então a primeira verdade que eu quero destacar aqui, se você é um cristão de verdade, se você é um filho de Deus, você vai ser provado. Amém? Glória a Deus, né? Nós sabemos que Deus não tenta ninguém, o tentador é o diabo, mas Deus nos prova. Então, se você é um cristão, pode estar certo que ser provado não quer dizer que algo esteja errado com você. Não, muito pelo contrário. É para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento. Deus não está te provando para te fazer cair, para te fazer tropeçar. Muito pelo contrário, Deus está te provando para te fazer crescer. Você vencer na vida. Amém? Então aqui no versículo 1 e 2 a gente viu que tudo começa com Deus chamando Abraão, dizendo, Abraão, e a primeira coisa que Abraão faz é responder. Ele ouviu a voz de Deus e prontamente respondeu, eis-me. Eu acho isso fantástico, queridos, porque nós temos um Deus que fala conosco. Deus fala no nosso coração, com voz audível ou não, muitas vezes ao coração, mas quando Deus fala conosco, qual deve ser a nossa reação? Essa disposição, essa fé de ouvir e atender ao chamado de Deus, dizer, Deus, eis-me aqui. É aquela situação de parar tudo, não importa o que está fazendo, o que está acontecendo, Deus quer falar comigo, então é importante, eu vou então prontamente ouvir o que Deus tem a falar comigo. Então isso acontece em meio às provações, em meio aos momentos da nossa vida, Deus fala conosco, e essa fé de Abraão é uma fé que nós devemos desenvolver na nossa vida também. Uma fé pronta a ouvir o chamado de Deus, uma fé pronta a obedecer a Deus sem questionamentos. Essa é a fé de Abraão. Queridos, aqui Deus diz então, pega teu filho e vai para a região do Monte Moriá e sacrifica o teu filho a mim. Deus pediu aquilo que é impensável a Abraão.
E por mais incrível que pareça, Abraão estava disposto a entregar aquele filho em sacrifício a Deus. Agora, a gente começa a pensar agora, quem é pai e mãe, parece que a gente se sente até ferido, né, com um pedido como esse. Como que Deus pede isso para um pai? E sabe, queridos, muitas vezes nós não temos respostas claras do porquê Deus está nos permitindo passar por algumas situações ou algumas provações. Eu não canso de dizer que Deus é profundo demais para explicar tudo o que Ele faz em nossa vida. Mas pela palavra de Deus nós podemos entender que quando Deus nos prova é para que a gente cresça espiritualmente, é para que a gente amadureça, é para que a gente cresça no amor, na esperança, na fé, na santidade, no compromisso com Deus, na dependência do Senhor. Então a aprovação é algo para o nosso bem e nunca para o nosso mal. Então, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, enquanto estamos passando pelas provações, nós podemos ter certeza que de alguma forma ela vai cooperar para o nosso bem. Então nós podemos, como Abraão, fazer da provação um momento de adoração. Nem que isso nos doa muito. É nas provações que nós demonstramos o quanto nós cremos em Deus, o quanto nós obedecemos. É na provação que nós demonstramos se nós temos fé ou não em Deus. Muitas vezes nós declaramos a fé, nós cantamos a fé, mas é exatamente no dia mau, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem as enfermidades, os problemas financeiros, os desafios, o dia mau, é ali que nós vamos demonstrar se nós temos fé verdadeira, se a nossa fé é uma fé viva ou se é uma fé morta, se nós vamos continuar crendo em Deus, se nós vamos continuar obedecendo a Deus, se nós vamos continuar adorando ao Senhor, quando tudo não está bem aos nossos olhos. Então, se você é filho de Deus, uma certeza você pode ter: você vai passar por provas. Aqui nós vemos que Deus pediu a Isaac, mas Deus queria era Abraão. Quando nós olhamos para essa história, Deus não queria na verdade Isaac. Deus pedia o Isaac a Abraão, porque queria que Abraão mantivesse o Senhor em primeiro lugar em seu coração. Deus queria o amor de Abraão. De alguma maneira, aquele filho era uma bênção de Deus, mas era uma bênção tão grande que Abraão estava tão apaixonado por aquele filho que estava negociando no seu coração, amando mais aquele filho do que a Deus. E Deus percebeu isso. Deus não queria aquele filho, Deus não queria Isaac. Deus te abençoa e não quer tirar nada de bom de você. Agora Deus quer que você mantenha Ele em primeiro lugar na sua vida. Deus não aceita o segundo lugar. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus não aceita o segundo lugar. Ou ele está acima de tudo, ou Ele não é o teu Deus. O teu Deus é aquele que você mais ama. Então, Deus pode até pedir para você aquilo que você mais ama. Mas você não quer, Deus não quer isso. Deus quer o teu coração. Deus quer o teu amor. Deus quer que você o ame em primeiro lugar. Deus quer que você o ame acima de tudo. Amém? Então, ame a Deus mais do que você ama a sua esposa. Ame a Deus mais do que você ama o seu marido. Ame a Deus mais do que você ame o seu filho. Ame a Deus mais do que você ama a sua filha. Ame a Deus mais do que você ama os teus bens. Ame a Deus mais do que você ama o teu salário. Ame a Deus mais do que você ama a tua profissão. Ame a Deus mais do que tudo. Mais do que tudo. Deus pede tudo. Deus não quer nada menos do que tudo. Deus quer o teu coração. Deus quer que você o ame de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É isso que Ele quer. E sabe por que Deus pede isso? Sabe por que Deus não é incoerente ao pedir isso? Sabe por que Deus é justo ao pedir isso? Porque Ele deu tudo para você. Ele amou ao ponto de dar o seu filho. Aquilo que Ele não deixou Abraão fazer, Ele fez isso por você e por mim. Ele amou.
E como ele deu o seu filho, ele amou ao teu ponto, ao ponto de te considerar a coisa mais importante desse mundo. De toda a criação, ser humano, ele amou tanto ao ponto, não poupou o seu próprio filho, diz a Bíblia. Por isso ele requer também um amor mais puro, um amor mais santo. Ele não quer que você faça nada a ele por legalismo, por religião, ou porque alguém está pedindo. Ele quer que você faça tudo por amor. Amor a ele. Essa é a essência da vida. Essa é a essência do relacionamento de Deus. Então, na aprovação que nós demonstramos, nós amamos a Deus mais do que até a nossa própria vida, os prazeres, o nosso hobby. Jesus chegou ao ponto de dizer em Mateus 10:37, aquele que ama o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Na vida nós temos muitas alegrias, mas nós não podemos colocar as alegrias, as bênçãos que Deus nos dá acima do dono delas. Amém, queridos? Então, versículo 3 diz que de manhãzinha, então, Abraão levantou, preparou o jumento, 2 servos com ele, mais o filho, e eles partiram então para esse monte, que é o Monte Moriá, onde depois foi construído o templo de Salomão, o templo de Deus, e lá para sacrificar então o próprio filho. Queridos, a prova, a fé e a provisão. É uma fé, irmãos, que age. É uma fé que não protela. É uma fé que tem ação. Tão logo ele recebeu de Deus essa instrução, essa ordem, de manhãzinha, já preparou uma viagem de 3 dias até o local, e ele foi prontamente obedecendo. Uma fé que caminha na direção dada por Deus. Se Deus dá uma direção, queridos, o que você tem que fazer? Mas se a direção não parece ser boa, o que você tem que fazer? Obedecer. Obedecer. Nós plantamos uma igreja em Pomerode, estávamos lá há alguns anos, estava muito bom lá. Estávamos colhendo frutos do nosso trabalho. Aí Deus me dá um sonho da igreja, lá no Rio Grande do Sul, precisando de ajuda, e dizendo, uma porta se abrindo, mandando eu entrar. O que eu tive que fazer? Obedecer. E fomos, e foi uma bênção. É fácil? Não. Assim é a nossa vida. Às vezes Deus nos dá a instrução, nos dá a direção. Às vezes não é aquilo que nós queremos fazer. Mas quando nós obedecemos, pode ter certeza que você vai ser feliz. Quando nós desobedecemos, quando nós dizemos, não, eu não vou. Se você está no teu trabalho, está na tua escola, e Deus falar para você, vai lá e ora por aquela pessoa, uma pessoa que você nunca conversou com ela, você nem conhece, você obedeceria ou não obedeceria? Alguém já teve essa experiência? Alguns já tiveram. Alguém conta como foi isso? Como foi? Eles cuidaram para uma pessoa e ela ia se suicidar. Ela ia se suicidar. Ela ia se suicidar e encontrou a tal e começou o processo de suicídio. Deus mandou tu orar por ela. Tu orou em casa ou tu foi até ela? Foi até ela, aleluia, amém? Agora, se você não tivesse obedecido a Deus, e se você pensasse, não, isso é coisa da minha cabeça, é uma voz da minha cabeça, mas porque você obedeceu, você livrou uma pessoa da morte. Tem também a história, fala bem alto aí. É? Quando tu levantou a mão, não é? Pastor, eu já tirei pastor com a faca na mão querendo se matar. Já tirei pastor dali da ponte da tapioca que ia pular. Sou pastor, irmão, então não tem um bode aí, uma ovelha? Não é nada do pastor ia matar a esposa. Tem que orar para esses pastores se convertendo, gente. Né? Aí ele levou a ar, depois. Queridos, agora, essa experiência às vezes a gente quer experimentar grandes coisas de Deus, mas se a gente não for fiel nessas pequenas coisas, como que Deus vai revelar grandes coisas? Às vezes Deus nos dá pequenos detalhes. Uma vez eu estava orando em Blumenau no quarto de joelho e Deus mandou eu sair orar para uma pessoa na quadra. E eu tive essa experiência, falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E
Mas você, não, se é coisa da minha cabeça, eu vou fazer uma volta na quadra, não vai acontecer nada, né? Eu caminhei um lado, caminhei outro, não cheguei no outro, uma pessoa na esquina. Não tinha cruzado por mais ninguém, eu pensei, só pode ser essa. Aí eu cheguei para ela, eu posso orar por você? Sabe aquele novo convertido meio assim, meio tremendo, né? Bem assim, eu falei, eu posso orar por você? Sim. Era uma pessoa de passagem na cidade, desorientada, com problemas. Orei com ela, conversei de Deus com ela. Foi algo assim maravilhoso. E eu voltei para casa todo aleluiado, me achando assim o herói da fé, né? Porque tinha uma experiência de uma coisa tão pequenininha, né? Mas é assim, irmãos. Então, às vezes, são situações difíceis. Às vezes, Deus nos manda em lugares perigosos. Vamos lá, salvou uma vida lá, salvou um pastor aqui, salvou um casamento ali, tudo porque obedeceu uma instrução do Senhor. E às vezes são coisas difíceis, né? Às vezes são coisas difíceis que Deus pede. Mas se Deus dá uma instrução, obedeça. Pode ser uma coisa simples. Às vezes são coisas que nos custam caro. Às vezes Deus nos dá, ó, contratei uma pessoa lá, dou esse valor para ela. Às vezes Deus pede isso. Mas para quê? Não, obedeça. Se Deus der orientação para você abençoar algum irmão, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que nunca lhe fez bem, mas se Deus mandou abençoar, abençoa. É Deus que está mandando? Amém? Então, queridos, às vezes nós somos provados no pouco. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Agora, aquele que é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito, né? Deus nem vai o colocar sobre o muito. Então, Deus vai nos provando. Ninguém vai da primeira série para a faculdade. Você vai passando por provas, exames, e assim é na vida cristã também, assim é na vida com Deus. À medida que nós vamos andando em fidelidade com Deus, Deus vai nos levando a outros níveis de proximidade com Ele, de experiências com Ele, mas também na fé. Agora, quando a gente reprova e reprova e reprova, Deus não deixa de nos amar, mas nós somos submetidos aos mesmos tipos de provas novamente. Não é assim na escola? Hoje eles passam todo mundo, né? Minha esposa sempre diz, né? Na nossa época, eu reprovei 2 anos, queridos. Vocês são mais inteligentes que eu. Mas graças a Deus tem curso superior, tá? Mas, né? Como na primeira série, que guri inteligente, eu sabia fazer o alfabeto. Já rodei na primeira série, né? Que decepção para a família, né? Só Jesus na causa. Mas depois você pegou o jeito, né? Queridos, vamos adiante então. Irmãos, então, versículo 4 e 5 diz que no 3º dia da viagem, de longe, Abraão então avistou esse monte já, e disse para os demais os servos ficarem por ali, ele e o rapaz então iriam até esse local, e olha o que ele diz aqui, eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, faremos o quê? Voltaremos. Queridos, eu acho fantástico isso. Porque pai e filho estão indo juntos aqui ao lugar de adoração. É um lugar de sacrifício. E é isso que nós precisamos entender, fazer do lugar de sacrifício um lugar de adoração, porque nós somos muito eu estou com vontade de adorar o Senhor porque está tudo bem na minha vida, então tenho muitos motivos para cantar, para sorrir, para vibrar, para levantar as mãos, para dar uma oferta generosa, porque agora eu posso adorar, está tudo bem, mas fazer do momento de dor, no momento de sacrifício mesmo, um momento de adoração é algo fantástico para Deus. Deus ama, irmãos, quando alguém com sacrifício
demonstra amor e gratidão a Deus. É muito fácil nessa hora a gente murmurar, a gente reclamar, a gente fazer do momento de adoração um momento de lamentação, um momento de murmuração. Mas transformar esse momento em um momento de adoração é algo fantástico para Deus. Amém? Queridos, eu quebrei o pé, de cara ganhei 2 semanas de atestado. Né? Agora, amanhã tem médico de novo. Provavelmente vamos dar mais uns 2 meses. Sabe o que eu fiz depois disso? Eu trabalhei. Eu tinha todos os motivos para dizer, vocês pregam, vocês tocam com a igreja, eu vou ficar por causa de 2 meses. Mas não, queridos. Sabe, não para me aparecer, não para me exibir para ninguém. Mas isso aqui é um motivo de adoração ao Senhor. Um pé quebrado não vai me impedir de louvar a Deus. Um pé quebrado não vai me impedir de vir num culto. Eu vejo os irmãos me agarrando, me arrastando, me ajudando a subir na escada ali. Mas eu vou adorar o Senhor, irmãos. Eu só não venho se me levar para o hospital e me deixar amarrado lá. Senão eu vou vir. Porque eu quero fazer das lutas, das dificuldades da minha vida um momento de louvor e adoração. Amém? Eu ia falar uma coisa, mas eu segurei para não falar, tá? Queridos, aqui fala que enquanto eu e o rapaz, vamos lá, Abraão falou, e depois de adorarmos, nós voltaremos. Ou seja, eu acho tão lindo porque Abraão já declara que nós iremos, mas nós voltaremos. E Abraão sabia, eu vou lá, mas eu não vou voltar com um cadáver. Eu vou voltar com meu filho vivo. Olha só a fé desse homem. Ele já cria no coração dele que ele iria oferecer o filho, mas Deus iria devolver esse filho para ele. Que Deus nos dá aprovações, não para nos derrubar, não para nos fazer mal. Quem nos faz mal é o diabo, não Deus. Agora, as provações, elas sim nos fortalecem. Versículo 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Mais uma vez aqui, Abraão e Isaque, pai e filho, caminhando junto para enfrentar a pior situação da vida, a pior dificuldade, a maior dor. Assim, queridos, também Deus caminha conosco. Assim também Deus, quando a gente está caminhando em direção aos maiores desafios que a gente enfrenta, a gente não anda sozinho. Deus está conosco. Irmãos, é muito bom te contar testemunho, mas quando a gente está passando é um desespero, né, queridos? É uma luta. Mas Deus, depois de verão, Deus estava comigo, Deus cuidou, Deus livrou, Deus protegeu, Deus acrescentou. Já contei muitas vezes do meu filho Israel que está ali, que quase morreu no parto, quebraram a clavícula dele, cortaram com estilete, quando for cortar o cordão umbilical, cortaram o pescoço dele. Ficou na incubadora por vários dias. O médico disse que ele ia ficar um mongoloide, que ele teve sérias lesões neurológicas, e pelo tempo que ele ficou sem respirar, ele não seria uma pessoa normal. Levanta aí, Israel. Às vezes ele tem uma carinha de abobada, né? Mas glória a Deus. Irmãos, quando o médico me disse isso, ele falou assim, foi o parto mais difícil que eu fiz na minha vida. Ele estava tremendo, esse médico. A minha esposa ficou no hospital alguns dias. E eu falei, Deus, eu me ajoelhei e falei, Deus, pode vir com problema neurológico, pode vir, Deus, do jeito que vier, mas eu quero meu filho viver, eu aceito ele como o Senhor me der, mas eu sei que o Senhor pode curá-lo também e fazer um milagre. E olha aí, queridos, Deus fez um milagre. Hoje minha esposa trabalha com crianças especiais, e eu creio que esse foi um dos fatores. Sabe? Porque cada vez que eu vejo uma criança ou uma pessoa com necessidades especiais, meu coração tem compaixão. Eu sempre penso, podia ser o meu filho. Até hoje tenho um carinho por pessoas que têm autismo, síndrome de Down. Mas nós temos pessoas assim na igreja. Porque meus filhos podiam ser assim. E eu os amaria da mesma maneira ou até mais. Isso não era condição.
Mas só quero dizer isso, irmãos, porque para dizer para vocês que nesses momentos de dor eu não estava sozinho. Deus estava. E se eu começasse a perguntar aqui, muitos de vocês iam ter tantos testemunhos que vocês têm já de situações onde vocês passaram por lutas e hoje vocês olham para trás e dizem, eu não estava sozinho. É verdade isso ou não, irmãos? É verdade isso? Aleluia. Você pode dar um amém, um aleluia, um glória a Deus aí? Amém? É isso. Nós não enfrentamos sozinhos as lutas. Amém, Elton? Amém, amém. Então, queridos, ande com Deus. Ande com Deus. Deus anda com você. Não tenho dúvida disso, viu, Elton? Eu assino embaixo assim do que falou, querido. O Espírito Santo está sempre com a gente. Deus anda com a gente. Mas eu quero dizer que nem sempre a gente anda com Deus. Entendeu? Assim, eu sei da onipresença de Deus, mas a gente, às vezes, não se torna consciente de que Deus está conosco. A gente vive a vida, comete pecados, faz coisas erradas, não pergunta a opinião de Deus, não ora antes, vai tocando a vida sem questionar a Deus a vontade dele, como se ele não estivesse andando com a gente. Essa é a questão. Mas Deus está sempre com a gente. Deus nunca nos abandona. Amém, queridos? É uma verdade isso, não é? A gente está falando meio manso aqui, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente assim, ó, a gente olha assim para o futuro assim, não com medo, né? A gente sabe, tem gente que está com medo do amanhã, independente, a gente sabe que Deus está com a gente, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está com a gente. Aleluia! A gente olha com bom ânimo, com coragem para frente, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Aqui está o momento de dor, mas Abraão não estava sozinho. Deus estava com ele. Adore a Deus e Deus proverá. Ele é o Deus de toda a providência. E aqui, queridos, assim como o Isaac levou a lenha sobre os ombros, Jesus também levou o madeiro para a cruz. Isaac tipifica também o nosso Senhor Jesus. Então, caminhando para o monte, isso mostra, queridos, que a verdadeira dor não foi de Abraão, foi de Deus quando entregou seu filho. O verdadeiro amor também não foi de Abraão, foi de Deus que levou seu filho e entregou em sacrifício por amor a nós. Aleluia. Versículo 7 e 8 diz que Isaac disse para o pai, pai, sim, meu filho, está aqui a brasa, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz então, Deus há de prover. Sabe o que é isso no hebraico? Yahvé Jireh, Deus proverá. Diga aí, Yahvé Jireh, Deus proverá. Deus há de prover. Esse é o nosso Deus, queridos. O Deus que há de prover, o Deus que provê as nossas necessidades. E os dois continuaram caminhando juntos. Esta é a hora da fé, queridos, quando nós estamos passando no momento da luta, sabe por quê? Porque assim como Abraão, nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Abraão podia confiar nos sentimentos dele? O que os sentimentos dele diriam para ele? Tá louco, não vai, teu filho, que loucura, que Deus é esse que te pede isso? Deus não pediu para o Oséias casar com uma prostituta? Estão lembrados disso? Que Deus que pede isso? Viu o profeta? Foi. Ele te obedeceu. Foi. Ele casou. Foi o que Deus fez conosco, tá? Isso é só uma figura do que Deus fez conosco. Jesus veio a esse mundo como noivo. Queridos, Abraão não podia confiar nos sentimentos dele. Abraão não podia confiar nas pessoas. E assim, irmãos, há provações na nossa vida que nós não podemos confiar nos nossos sentimentos. Há provações que nós vamos passar sozinhos, que nós não vamos poder confiar em pessoas. Há provações que nós vamos ter que confiar só em Deus. E isso é fé. Irmãos, eu estou falando de algo que parece tão simples, mas quando a gente está passando, irmãos, uma coisa é falar sobre provação, não é?
Outra coisa é passar por provação. E essa experiência todos nós passamos. Mas Deus não nos dá uma aprovação, irmãos, que nós não possamos ser aprovados, tá? Todas elas nós temos condições e Deus quer nos aprovar. Não para provar para Ele, tá, queridos? Deixa eu voltar um pouquinho sobre isso. Nós não precisamos provar para Deus, porque Deus já sabe o depois. Mas sabe o que Deus quer fazer com Abraão? Além de ter o primeiro lugar no coração dele, quer que Abraão mesmo saiba quem é o primeiro lugar da vida dele. E quando Deus nos permite passar por provações, irmãos, não é para que Ele saiba que a gente vai passar ou não, porque isso a gente já sabe, Ele já conhece o amanhã. É para que nós mesmos saibamos, não, realmente, Deus é o número 1 da minha vida. Realmente eu sei quem eu sou, realmente eu cresci, eu sei a quem pertenço, eu sei o que é mais importante para mim. Que Deus proveu um cordeiro que tomou o lugar de Isaac. Deus proveu um cordeiro também que morreu no nosso lugar na cruz. Queridos, era nós que deveríamos ter sido mortos pelos nossos pecados. Era nós que iríamos para o inferno por causa dos nossos pecados. Mas Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Exatamente como esse cordeiro que Deus proveu para Isaac, Deus proveu Jesus no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o perdão, a salvação e a vida eterna. Abraão edificou um altar. O mesmo Deus que prova é o mesmo Deus que dá a provisão. Queridos, se você está passando hoje por uma provação, talvez haja pessoas que não estão passando isso e talvez hoje não está fazendo muito sentido para um ou para outro, mas amanhã pode fazer. Mas se você hoje está passando por uma provação, saiba que a melhor decisão que você pode fazer é entregar para Deus. Entregar. Não lute, porque às vezes você ganha quando você entrega. Renúncia. Quando Jesus disse, aquele que quer ganhar a sua vida, esse a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará, esse achará. É contrária à lógica do mundo, ou seja, quando a gente perde, a gente ganha, quando a gente ganha, a gente perde. Que negócio é esse? Ou seja, quando eu quero fazer a minha vontade, o meu reino, agradar a mim, o que eu quero, eu meme comigo, né? A gente perde. Agora, quando a gente... Jesus falou, aquele que ama mais sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Não é que ele quer tirar ou que você não deve amar. Você deve amar a sua família, não é isso. Mas Jesus quer que você tenha Ele em primeiro lugar. Ele quer dizer que quando você entrega para Ele a tua família, Ele não vai tirar a tua família de você. Deus é contra o divórcio. Ele odeia o divórcio. Não vai tirar, mas Ele vai cuidar. Enquanto você não entrega, é você que cuida. Quando você entrega, é Deus que cuida. Amém? Tem muitos pais que estão apavorados aí por causa da escola. Todo mundo que é pai, que é mãe, que é professor, de alguma forma se sentiu ferido e machucado pelo que aconteceu. E é natural isso. Mas, irmãos, não existe guarda que pode proteger, não existe polícia armada. O fator surpresa é imprevisível. Você não pode botar o exército na escola. Pode ser um aluno que entra com algo escondido e cometer uma barbaridade. Não é isso que vai fazer a gente descansar com a cabeça no travesseiro. Claro que podemos tomar medidas de segurança, mas é confiando nossos filhos a Deus. Senhor, obrigado porque a minha escola é uma escola séria, cuida bem dos alunos, mas eu confio os meus filhos a Ti, Senhor. Sabe, e assim que a gente descansa, quando a gente entrega, amém? E aí a gente dorme em paz como pai, como mãe. Amém? É assim, é quando a gente entrega, Deus não vai tirar o teu filho e a tua filha. Muito pelo contrário, Ele vai cuidar, porque você o entregou. E Ele cuida melhor do que ninguém. Amém? Queridos, Deus poderia ter livrado o seu filho da cruz. Jesus poderia ter evitado ir para a cruz. Mas se isso acontecesse, nós não seríamos salvos. Não haveria vida eterna, não haveria céu, não haveria novo lar.
onde Deus proverá a minha necessidade? Sabe onde Deus vai prover a tua necessidade? Onde Ele indicar. Assim como com Abraão, onde Deus proverá a minha necessidade? Exatamente onde Ele ordenar. Quando? No momento exato que você tiver a tua maior necessidade. É nesse momento que Ele vai suprir. Deus nunca está atrasado, o relógio de Deus está sempre certo. Nem antes nem depois, no momento exato, Deus provê. Ele é Yahvé Jireh, o Deus que provê cada uma das nossas necessidades. Como Deus vai prover? Aí eu não sei, mas é do jeito que Ele quiser. Eu sei que Ele faz. O que diz no Salmo 37? Entrega o teu caminho. O que mais? O Pai dele fará. O pessoal sabe bem, vamos ver junto isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que a gente tem que fazer? Antes de confiar, entregar. Nós temos que entregar aí. E depois disso? Guardar. Quem que fará alguma coisa? Ele. Agora como Ele fará? Eu não sei. Eu não sei como Ele fará, mas Ele fará. Certo? Deus faz sempre do mesmo jeito? Não. Ele faz de uma maneira, faz da outra, mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Ele é o Deus que provê a nossa necessidade. Como? Eu não sei. Mas comece a adorar Ele. Faça da tua aprovação um lugar de adoração. E você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai experimentar o que Deus vai fazer. Quando você resolve não fazer da tua aprovação uma lamentação, mas sim uma adoração. Amém? A quem Deus dá a sua provisão? A todos que confiam nele e obedecem às suas instruções. Amém? Porque Deus provê as minhas necessidades para a glória do seu próprio nome. Quando Deus provê as nossas necessidades, Ele é glorificado. Sabe por quê? Porque o nosso coração se enche de gratidão, de adoração a Ele, porque nós testemunhamos e todo mundo fica sabendo, como que Deus fez a tua vida. Glória a Deus, Ele pode fazer na minha também. Isso inspira a fé, isso leva as pessoas a glorificarem ao Senhor por aquilo que Deus fez. Aleluia! Então Deus é glorificado através das próprias bênçãos que Ele derrama sobre a tua vida. Amém. O autor de Hebreus, em capítulo 11, do versículo 17 e 19, disse que Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, porque ele acreditava que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Quando não havia nenhum exemplo de ressurreição na Bíblia ainda, tá? Não havia ainda. Mas ele creu nisso. Tanto que nós voltaremos, nós adoraremos e depois voltaremos. O autor de Hebreus diz que ele acreditava nisso porque havia uma promessa de Deus a Abraão dizendo que desse filho Isaque, Deus suscitaria uma grande multidão, uma descendência. Ele tinha essa promessa de Deus. Ele disse, não, se Deus me mandar sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar e Deus o ressuscitará para cumprir a promessa que Ele fez, porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esse é Deus. E isso é fé. E isso é fé. Eu me lembro, irmãos, uma época que a gente estava com bastante dificuldade, usando até o especial, mas chegava no início do mês, chegou a vir uma tentação, uma ou outra vez, de não dar o dízimo. Chegou a vir para mim. Mas disse, não, vou ser fiel. Nem for do especial. A gente chegava lá e honrava. E sabe, irmão, sabe o que aconteceu? Nunca faltou. Nunca faltou. Tenho mais de 30 anos na fé, irmãos, e nunca faltou. Deus sempre proveu as minhas necessidades. Tem gente hoje que tem medo de que se contribuir, vai faltar. Deus não precisa do teu dinheiro, querido. A instituição não precisa do teu dinheiro. Se você não der, outra pessoa do teu lado vai dar. Não é questão de você, é a tua questão com Deus, do teu amor, da tua gratidão, da tua fé, da tua confiança. E à medida que você vai experimentando, sendo fiel nas pequenas coisas, Deus vai te abençoando em todas as áreas da tua vida. Promessa de Deus, promessa.
agora exige fé, exige gratidão, amor. Deus nos prova nas pequenas coisas. Para encerrar, verso 11 e 13, chegando no final ainda. O anjo então bradou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, e foi para lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Aleluia! Queridos, imagino que nesse momento Abraão enxugou as lágrimas, suspirou fundo, respirou fundo e deitou aquele cutelo, aquela faca. Deus proveu o cordeiro. Na última hora, no último momento, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Queridos, eu acho lindo também aqui a atitude de Isaac. Estudiosos falam que Isaac era no mínimo um adolescente nessa idade. Ele carregou sobre os ombros dele os galhos. Ele não era uma criança pequena. Ou seja, é alguém com vontade própria. Mas é alguém que também não resistiu, submeteu ao pai, se permitiu deitar sobre o altar, sobre a lenha onde seria sacrificado depois queimado. Ele se permitiu. Jesus foi esse cordeiro mudo, como a ovelha vai ao matadouro sem abrir sua boca. Jesus se deixou levar. Aleluia! A grande diferença é que com Jesus nenhum anjo segurou a mão de quem o pregara, nenhum anjo bradou do céu nenhuma palavra. Todo o sofrimento de Jesus foi por mim e por você. Todo o sofrimento de Deus, quando a gente pensa nesse acontecimento, de quem foi o sacrifício? Será que o sacrifício foi do Abraão? Ou foi de Deus? Ou foi de Jesus? De quem foi esse sacrifício? O maior sacrifício foi de Deus. A maior dor foi de Deus. O maior amor foi de Deus. O maior amor foi de Jesus por nós. Morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Abraão foi um homem provado e aprovado pelo céu. Quero encerrar com o versículo 17 e 18, dizendo isso. Olha o que Deus diz agora para Abraão, depois disso. Esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. É possível contar as estrelas do céu? Até hoje, os telescópios mais poderosos estão descobrindo novas galáxias. É possível contar a areia do mar? De uma praia só, não tem como, não é? Eu acho que a gente pode pegar um punhadinho assim, calcular, aqui tem alguns milhares e multiplicar, mas mesmo assim, queridos? Não tem como. Assim é a descendência de Isaac, a nação de Israel. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos serão abençoados, porque você me obedeceu. A essa bênção chegou a nós, através da descendência de Isaac. Jesus veio a este mundo, e através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Aleluia! Essa bênção chega até nós. A verdadeira entrega foi de Deus. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo. Ele providenciou o cordeiro, Deus providenciou o sacrifício, o perdão para os nossos pecados, a nossa salvação. Creia, Deus provê todas as necessidades, em qualquer hora, em qualquer lugar, desde que estejamos dispostos a entregar a Ele, desde que estejamos dispostos a confiar e a obedecer nele. Tem pessoas que são cristãs, às vezes têm medo de orar: Deus, eu te entrego meu filho. Deus, eu te entrego minha filha, com medo que Deus vai tirar. Deus, eu te entrego
o meu trabalho, a minha profissão, a minha carreira. A melhor coisa que você pode fazer na vida é entregar para Deus. Deus não quer tirar. Deus vai cuidar a partir do momento que você realmente entregar a Ele. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você realmente a exercer a sua fé. E essa oração pode ser uma aprovação para você. E talvez algo na sua vida que você tem medo de entregar para Deus. Talvez algo que na sua vida que você está lutando, você sabe que Deus já pediu para você, mas você não quer entregar. Aquilo que você mais ama. Quem sabe você entrega isso agora. Isso pode ser a maior libertação da sua vida. Do que você está com medo? Entrega esse medo para Deus. O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? O que está te impedindo de adorar a Deus? Essa oração é uma prova. Você quer orar entregando para Deus? Eu vou orar. Você pode fazer a minha oração, a sua oração também, dizendo amém. Mas ore a Deus o seu coração. Diz: Deus, eu não quero mais negar nada ao Senhor, nem a minha própria vida. Eu vou fazer minha oração. Se você quiser dizer amém, diga, e faça a sua também agora. Senhor, obrigado por essa experiência fantástica, extraordinária que nós vemos aqui na Tua Palavra. Hoje nós entendemos por que Abraão é chamado de pai da fé. Ele não negou o seu próprio filho ao Senhor. Obrigado porque nós vemos que o Senhor amava Abraão e amava Isaque também. Obrigado porque o Senhor cumpriu as Tuas promessas na vida de Abraão, na vida de Isaque. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com a Tua Palavra nesta noite. Obrigado porque nós temos conhecido esse Deus que provê cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar em Ti, podemos obedecer. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala conosco e nós podemos olhar para Ti e dizer: estamos aqui, Senhor. Fala conosco. Obrigado porque você é um Deus que nos dá instruções claras da Tua vontade, da Tua palavra. Obrigado porque nós não precisamos andar ansiosos quanto ao amanhã. Obrigado porque nós não precisamos ficar com medo de nada, porque o Teu amor, a Tua presença lança fora todo o medo. Deus, nós queremos fazer desse momento do culto, Deus, um momento de entrega, um momento de sacrifício, Senhor. Assim como lá no Antigo Testamento eles erigiam um altar, um lugar onde se ofereciam sacrifícios ao Senhor. Nós agora fazemos esse altar no nosso coração. E no nosso coração nós apresentamos ao Senhor aquilo que nós temos de mais precioso, aquilo que nós mais amamos, e nós entregamos a Ti, Senhor. Eu quero agora entregar a Ti, Deus, meu coração. Eu quero agora entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero dizer que a minha vida não pertence mais a mim, mas ela pertence a Ti, Senhor. Que o Senhor há de decidir quantos dias eu ainda viverei sobre a face da terra. Eu entrego a minha vida a Ti para que o Senhor decida isso. Se o meu dia é amanhã, semana que vem, ou daqui a 20, 30 anos, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide dela. Senhor, eu quero entregar o meu casamento diante do Senhor. Eu entrego a minha esposa a Ti, Senhor. Ela é Tua. Ela já confessou o Senhor como Senhor da vida dela. Deus, eu entrego os meus filhos a Ti, Senhor. Eles já Te receberam como Salvador, mas eu entrego eles para Ti, Senhor. Senhor, eu entrego o meu ministério a Ti, Senhor. O meu chamado pastoral eu entrego a Ti, é Teu, Senhor. Eu entrego, Deus, os meus bens a Ti, Deus. Deus, eu tenho uma casa cuja escritura está no meu nome, mas ela é Tua, Senhor. Eu entrego essa casa para Ti. Eu entrego os meus bens a Ti, meu carro a Ti, Deus. Os meus bens mobiliários, eu entrego tudo a Ti, Senhor.
Eu entrego a minha vida, ela é tua. Eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego tudo que eu sou, em sacrifício e em amor, para dizer, Deus, que eu não quero que nada venha ganhar o meu coração, que o meu primeiro amor seja o Senhor. Eu quero te amar acima de tudo mais que existe nesse mundo. Quero te amar mais do que a minha esposa, mais do que meus filhos, mais do que a mim mesmo, mais do que meus bens. Que o Senhor possa manter o meu coração em Ti em primeiro lugar. Que o Senhor me mantenha em pé e não me deixe cair. Que o Senhor me sustente, Deus. E que o Senhor possa cumprir todas as Tuas promessas para mim, em nome de Jesus. Deus, eu quero estar orando por cada um também aqui que está passando por provações, por lutas aqui, Senhor Deus. Que a Tua misericórdia, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre cada um. Que assim como o Senhor proveu aquele cordeiro, o Senhor esteja provendo, Deus, a necessidade que cada um precisa de provisão aqui, Deus. Seja emocional, seja espiritual, seja material. Que a Tua bênção venha, que a Tua provisão venha, que a Tua cura venha, que a Tua libertação venha, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que o Senhor há de prover, que o Senhor é Yahvé Jireh, aquele que provê cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Aleluia!